Números capítulo 23, verso 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Às vezes na vida passamos por situações tão difíceis que nos esquecemos de quem Deus é. São tantas aflições e angústias que não conseguimos nem mesmo orar ou adorar a Deus. Nesses dias de luta, temos que nos apegar à palavra do Senhor, que está repleta de promessas para cada um de nós. O problema é que temos dúvidas e não confiamos plenamente em Deus. E essa falta de confiança se deve ao fato de sempre nos esquecermos de quem Deus é. Quando passarmos por dias difíceis, temos que nos lembrar do Deus a quem servimos. Nosso Deus é um Deus fiel e justo, um Deus que promete e sempre cumpre com suas promessas, um Deus de amor e misericórdia. Deus promete que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. A palavra diz ainda que os humilhados serão exaltados e que as nossas momentâneas dores e aflições produzem uma glória eterna. Apenas para citar algumas promessas, dentre tantas outras, porém existe uma promessa, na qual todos os filhos de Deus devem se apegar como a maior de todas. A promessa de que nosso Salvador voltará para levar a sua noiva, para junto vivermos a plenitude do reino de Deus para sempre. Nos dias de luta, devemos nos lembrar que nossas dificuldades aqui na terra são passageiras. Porém, como nos foi prometido por Deus, viveremos para sempre participando da glória dele. Lembre-se hoje das promessas que o Senhor te fez. Alguns estão aguardando há tanto tempo que nem sabem mais se foi Deus ou não. Quem disse, saiba que o tempo de Deus é perfeito e que mesmo que nós não possamos entender, Deus está no controle de tudo e suas promessas vão se cumprir, pois ele não é homem para mentir. Aprenda a confiar no Senhor e comece hoje a viver as promessas que ele tem para a sua vida. Eu quero orar por você. Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Entregamos o nosso coração em tuas mãos, Pai, pois queremos confiar em ti. Sabemos que assim como o Senhor prometeu, o Senhor também é fiel para cumprir. Que o nosso coração possa então descansar nas suas promessas, Senhor, e que mesmo nos dias em que enfrentarmos tribulações, nós não nos esquecemos de quem o Senhor é, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso amigo. É nessa certeza que oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Espelho de injustiça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 5, verso 20 e 21. A lei é um tipo de espelho. Assim como em um espelho descobrimos qualquer mancha em nosso rosto, também na lei contemplamos a impotência e depois, como consequência disso, contemplamos a iniquidade e finalmente a maldição como resultado de ambas. Aquele que não tem poder para seguir a justiça é necessariamente submerso à opressão da iniquidade, e essa iniquidade é imediatamente seguida pela maldição. Sendo assim, quanto maior for a transgressão da qual a lei nos condene, mais severo o julgamento ao qual estaremos dispostos. E nesse sentido que o apóstolo declara, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos capítulo 3, verso 20. Por essas palavras, ele simplesmente indica o primeiro ofício da lei como sendo vivenciado por pecadores ainda não regenerados. Em conformidade a isso, é dito, sobreveio a lei que avultasse a ofensa, e em concordância que é o ministério da morte, que suscita a ira e mata. Por isso não pode haver dúvida de que quanto mais clara a consciência de culpa, maior a intensidade do pecado, porque é acrescentado à transgressão um sentimento de rebelião contra o doador da lei. Tudo que resta à lei é armar a ira de Deus para a destruição do pecador, pois por si só nada mais a fazer senão o acusar, condenar e destruir. Certamente, se toda a nossa vontade fosse formada para a obediência e a ela propensa o mero conhecimento da lei,
seria suficiente para a salvação. Mas considerando que nossa natureza carnal é corrompida, contraditória e antagônica à lei divina, e em grau algum é retificada por sua disciplina, a consequência é que a lei, que se tivesse sido adequadamente seguida, teria dado vida, se torna ocasião para o pecado e a morte, quando todos são condenados por transgressão, mas a lei declara a justiça de Deus, mais revela a nossa iniquidade, e mais inquestionavelmente nos garante que a vida e a salvação são tesouros guardados como recompensa da justiça, mais certamente nos garante que o injusto perecerá.